Master Hunter K. Capítulo 38 ao 40. Deserto de Kutan Parte 2. Sung Jin pensou brevemente por um momento. Primeiro corte, prova da ligação. E em menos de 10 segundos. Ele chegou à resposta. Sung Jin olhou para a esfinge. Estava olhando cheio de expectativa. Parecia que esperar por uma resposta deu à esfinge bastante emoção. Sung Jin deu sua resposta. É um umbigo. A expressão da esfinge mudou dramaticamente. E? Por quê? Primeiro corte que todos têm, umbigo do ventre. Prova de que fomos ligados uma vez com nossas mães. Por isso, em muitos aspectos, é uma prova de nossas ligações. Eu não poderia ter nascido sem um umbigo, mas não tem mais usos. Então é inútil. A esfinge olhou para Sung Jin com uma expressão indecifrável. Sung Jin apoiou a mão no cabo da lua espectral. Era possível que a esfinge pudesse mudar rapidamente o seu comportamento inesperadamente. Como no caso de Mercante Ambulante Endel. Se for esse o caso, a esfinge seria o boss oculto. Mas... certo. Como você conseguiu a resposta tão rapidamente? Isso é tudo que a esfinge queria saber. Sung Jin não respondeu. Eu pensei que você levaria pelo menos 10 segundos, não. Mesmo 30 segundos para considerar a resposta. Por que você estava tão confiante sobre a sua resposta? Tá bom. Já chega. Leve-me para o Oasis. A esfinge respondeu olhando para Sung Jin. Sim. Uma promessa é uma promessa. Você pode montar nas minhas costas. Sung Jin pulou em suas patas dianteiras e subiu em cima de suas costas. A esfinge dirigiu-se a ele assim que subiu. Agarre-se com força. Se você cair antes de chegar ao Oasis e morrer, vai ser uma vergonha. Certo. Assim que ela falou, a esfinge partiu para o ar sem esperar uma resposta. Sung Jin observou a vista do deserto da altitude a partir das costas da esfinge. Uma vez que eles subiram mais alto, ele podia ver o Oasis na distância. A esfinge voou em direção ao Oasis com uma batida poderosa de suas asas. Enquanto isso, os outros estavam vagando pelo mapa. Eles estavam correndo pelo deserto procurando por qualquer monstro ainda vivo de modo que eles pudessem colocar as mãos em até uma única moeda. Mas 2 lagartos gigantes avançaram no grupo ao mesmo tempo. Bukitai gritou da vanguarda. Lá vêm eles! Preparem-se! Congelamento! Munir retardou o avanço de um lagarto. E os 4 caçadores focaram em atacar o outro lagarto. Naturalmente, aquele que liderava o ataque era Bukitai. Mas mesmo antes de chegar ao primeiro lagarto, o chão começou a se mover. Bukitai gritou. Alarmado. Verme de areia! Há um verme! Os caçadores imediatamente se afastaram do lugar. Até mesmo os lagartos rapidamente saíram do caminho. Momentos depois, um gigante verme de areia emergiu do chão e se enterrou novamente. Espalhem-se! Criem espaço! Igor gritou. Esse era o procedimento padrão para lutar contra os vermes. O verme de areia só poderia criar um túnel de cada vez. Ficarem afastados uns dos outros significava que apenas uma pessoa poderia ser alvejada por vez. Quando o buraco emergiu de debaixo de uma pessoa, outros poderiam resgatá-lo enquanto o foco era atacar o verme de areia uma vez que surgia. Usando essa estratégia, os caçadores haviam matado vários vermes de areia até agora.
O problema era que havia também dois lagartos junto, complicando as coisas. Um dos lagartos avançou para Buktai e golpeou contra ele com sua pata. Buktai levantou seu escudo para bloquear o ataque, mas não pôde dedicar sua atenção ao inimigo. Ele estava distraído com a ideia de que o verme da areia pudesse aparecer sob seus pés. Para piorar as coisas, o outro lagarto também avançou e atacou. Munir, você pode usar magia. Estou sem mana. Droga. Buktai amaldiçoou em voz baixa. Se ele tivesse que enfrentar o verme de areia e ambos os lagartos ao mesmo tempo, estaria em grave perigo. Mas ele ouviu gritos por trás. Venham até mim! Até mim! Era a voz de Ralph. Buktai não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio, enquanto ele segurava os lagartos. Os outros dois poderiam resgatar Ralph, derrotar o verme de areia e então vir em sua ajuda. Ajude-me! Igor! Munir! Foi lamentável que Ralph se tornou o alvo. Mas ele deveria estar bem desde que ele tinha companheiros de equipe capazes, como Igor e Munir. Contudo, ele ouviu Ralph gritar de dor. Buktai ficou surpreso. Ele queria olhar para trás para checar, mas ele estava sob o ataque combinado de dois lagartos gigantes. Ele não podia desviar o olhar da luta. Ele continuou balançando sua massa e bloqueando com seu escudo enquanto ele gritava de volta. Ralph! O que aconteceu? Ralph não respondeu. Tudo o que ele ouviu foi flechas de Munir. Voz! 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 O escudo voador de Igor. Que é? E o som da morte do verme de areia agonizando. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas eles foram capazes de matar o verme de areia. Buktai tomou tempo para gritar novamente ao enfrentar os lagartos. Ralph! Você está bem? Munir! Igor! Me deem uma mão. Mas não houve resposta. Se tivessem conseguido matar o verme de areia, Igor deveria ter vindo correndo com sua espada, junto com a cobertura de Munir. Buktai recuou dos lagartos para dar uma olhada atrás dele. Vendo a cena, ele congelou por um momento. Ao lado do verme de areia morto estava Ralph, sem sua metade inferior. E de pé com suas armas para baixo estavam Igor e Munir, que estavam apenas observando. Buktai gritou para eles. O que vocês estão fazendo? Ajudem-me! Tinha desviado o olhar por muito tempo. Um dos lagartos conseguiu acertar um golpe em sua lateral com suas longas garras. Ac! Buktai foi perfurado pelas garras. Balançou sua massa para golpear a mão do lagarto. Caia! O lagarto gritou e retirou as garras. Mas o outro lagarto veio atacá-lo. Eu disse para me ajudarem! Buktai gritou. Mas nenhum deles pegou suas armas. Buktai resistiu ferozmente com sua arma. Mas ele não podia sobreviver aos dois inimigos. Um lagarto perfurou seu ombro com garras compridas, e o outro tirou o escudo de suas mãos. Desarmado, Buktai foi rasgado em pedaços pelos lagartos. Até seus momentos finais, Buktai permaneceu, mesmo quando foi rasgado pelos lagartos, olhando para Munir e Igor que o viram morrer, murmurando.
Munir. Igor. Por quê? Uma vez que Bukitai morreu de pé, Igor finalmente falou. Eu vou tomar o da direita. Distraia o da esquerda. Munir assentiu. Entendido. Como instruído. Ele apontou para o lagarto à esquerda. Amarração de gelo. Congelamento. Enquanto o lagarto estava lento, Munir começou a disparar contra o lagarto. Caia! O lagarto gritou em agonia quando as flechas encontraram seu alvo. Enquanto isso, o outro lagarto começou uma briga com Igor. Ele calmamente bloqueou as garras com seu escudo enquanto cirurgicamente empunhava sua espada, removendo o pé do lagarto. Língua. Cauda e, finalmente, a cabeça. Incrível! Munir pensou enquanto continuava a alvejar o lagarto restante ao longe. Depois de se transformar em um porco-espinho pelas flechas da besta de Munir, o lagarto foi decapitado por Igor sem ter a chance de atacar corretamente nenhuma vez. Uma vez terminado o combate, Munir caminhou até Igor. Bom trabalho. Igor não respondeu a ele. Ele só perguntou à operadora. Contribuição. Sua contribuição é de 20,7%. Munir também checou sua própria contribuição. Sua contribuição é de 11,4%. Cada uma de suas contribuições tinha dobrado ao que era antes. Munir soltou um sorriso mostrando os dentes enquanto oferecia a mão para um aperto com Igor. Foi bom fazer negócios com você. Igor também sorriu e segurou sua mão. Sim. Foi. Quando Igor retornou o aperto de mão, Munir perguntou. Por que você me escolheu? Entretanto, por que não ofereceu o mesmo a outra pessoa? Igor respondeu enquanto apertava a mão. Primeiro de tudo, por que você teve a menor contribuição entre nós? Eu pensei que você não recusaria. Munir assentiu. Isso parece lógico. Algo mais. Segundo, você é o mais fraco. Estou certo de que posso ganhar no 1 a 1. Desculpe. Enquanto Munir estava confuso, Igor pegou sua espada e cortou a mão de Munir que estava segurando. Ah! Munir recuou, segurando o toco de sua mão. Você! Igor caminhou calmamente até ele. Munir rapidamente gritou. Congelamento! A magia tomou conta e segurou Igor no lugar. Igor não pôde se mover por um momento. Munir gritou para ele reclamando. Você disse que havia penalidade para ataques diretos contra outros. Mas a expressão de Igor não poderia ficar mais fria. Penalidades ou não, Igor decidiu matá-lo. Uma vez que Munir percebeu isso, ele começou a fugir. Crunch! 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 Ele podia ouvir um pé esmagando o gelo. Crunch! 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 Agora ouviu dois pés andando sobre o gelo. Igor começou a persegui-lo. Munir virou-se e lançou outro feitiço. Congelamento! Igor foi enraizado no lugar novamente. Mas, desta vez, a operadora deu um aviso. Mana baixa. Menos de 10% restante. Não há mana suficiente. Ele tinha mentido para Bukitai mais cedo. Mas agora era real. Ele só tinha um pouco restante.
Ele teve que fugir o mais longe que pôde e se esconder até que a raid terminasse. A longo prazo, ele tinha a vantagem de abrir uma certa distância entre eles desde que ele originalmente vinha de um país deserto. Com isso em mente, ele subiu em cima de uma grande duna. Mas, vós, 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 vós. O escudo de Igor veio voando e atingiu a panturrilha de Munir. Ah! Munir caiu, segurando a perna. Infelizmente, ele caiu do lado da duna em direção a Igor. Igor libertou-se do feitiço e continuou a caminhar em direção a Munir. Sem mana, faltando seu braço primário, Munir não teve nenhuma escolha a não ser implorar por clemência. Igor, você me disse. Você vai receber uma penalidade se você matar outras pessoas. Por que você está fazendo isso? Mas Igor não respondeu, perfurando Munir com sua espada. Ele segurou a espada até Munir morrer. Você matou seu companheiro caçador. Você entrou no estado Troll. Caçadores no estado Troll recebem penalidade de 10% de recompensas da raid. E no caso de o Troll ser morto por outros caçadores, não vai infligir o estado Troll no atacante. Depois de ouvir a explicação da operadora, Igor disse a Munir, que estava sangrando na areia do deserto. Sua razão. Mesmo assumindo a penalidade de 10%, matar você é mais rentável. Naturalmente, Munir era incapaz de ouvi-lo. Naquele momento, Sung Jin estava passando pelo ar, montado nas costas da esfinge. Uma vez que o oásis ficou próximo o suficiente para ver claramente, a esfinge dirigiu-se a ele. Seguro e firme. Humano. Seria uma vergonha morrer depois de chegar até aqui. Não é? A esfinge de repente iniciou um mergulho de alta velocidade. Sung Jin não teve escolha a não ser segurar como se sua vida dependesse disso. Ele não poderia simplesmente voar mais devagar. Mas mesmo antes de ele terminar sua reclamação, a esfinge chegou perto do oásis. Bun. A operadora soltou uma mensagem de congratulação. Parabéns! Você descobriu o oásis escondido. Sulema. Saltando das costas da esfinge, Sung Jin reclamou. Ei! Você não poderia simplesmente descer lentamente. A esfinge olhou para Sung Jin nos olhos e respondeu. Da próxima vez, responda mais devagar. Caso contrário, não é divertido para a pessoa que dá o enigma. Não é? Então você fez isso de propósito. Sung Jin borbulhou de raiva e pegou a espada. Bem. Então tchau. Vejo você mais tarde. Se alguma vez tivermos outra chance. A esfinge rapidamente voltou para o céu e voou para longe. Sung Jin olhou para ele por um momento. Você aparece de novo. Ele não queria encontrá-lo novamente se pudesse. Uma vez que a esfinge tinha desaparecido ao longe, Sung Jin virou seu olhar para o oásis. No final, ele conseguiu, de fato, chegar ao lugar secreto. Sung Jin esfregou as mãos em antecipação quando começou a olhar ao redor do oásis. Vamos ver onde os tesouros podem estar escondidos. Sung Jin caminhou ao redor do oásis sozinho. A água do oásis estava mais suja do que ele imaginou. Em filmes ou desenhos animados,
Os personagens são geralmente retratados correndo na água para nadar ou beber dela. Mas Sung Jin não sentiu tais inclinações. Talvez se eu estivesse morrendo de sede. Sung Jin segurou o cantil mágico de água acima de sua cabeça e o virou enquanto andava em círculos ao redor do oásis. O oásis cobria uma pequena área. Demorou menos de 1 minuto para percorrer a circunferência total dele. Ele não podia notar nada de especial sobre ele. Ele estava esperando por pistas sobre as peças ocultas. Mas não havia nada. E agora? Sung Jin pensou para si mesmo enquanto olhava para a água. E então? De repente, algo brilhante chamou seus olhos. Sung Jin olhou para o local. No centro do oásis, havia uma grande palmeira. E no topo da árvore estava uma velha lâmpada suja. Encontrei! Sung Jin pensou. E ele entrou no oásis. Contudo, Fof! Algo saiu de dentro das águas turvas. Sung Jin saltou para trás. Surpreso. Era um crocodilo. Um extremamente grande ainda. Crocodilo. No deserto. Sung Jin verificou o cubo. Não disse nada. Não era um boss oculto. Sung Jin voltou o olhar para o crocodilo. Ele estava se preparando para lançar um ataque de seguimento após sua emboscada. Mais nada. Exceto o boss oculto poderia possivelmente dar problemas a Sung Jin. Você me surpreendeu. Animal burro. No entanto, o crocodilo morreu com apenas alguns golpes. Alerta! Caso houvesse mais crocodilos à espera. Sung Jin cautelosamente entrou no oásis. O oásis era raso o suficiente para caminhar. E não parecia haver nenhum outro crocodilo. Sem mais problemas, Sung Jin foi capaz de alcançar a palmeira crescendo no centro do oásis. Uma vez que ele estava ao alcance da árvore, Sung Jin colocou a lua espectral de volta para dentro da bainha e escalou a árvore. Eu deveria tentar aprender algum tipo de feitiço de voo. Ser capaz de voar seria extremamente útil para se locomover. E a procurar o boss oculto, e as peças ocultas. Vou ter que me lembrar de procurar pelo mercado negro. Fazendo uma nota mental para si mesmo para mais tarde. Sung Jin chegou ao topo da palmeira. Lá, a lâmpada estava suavemente encravada no centro das folhas de palmeira. Lâmpada desgastada. Ornamento, normal. Habilidade ativa. Esfregue e esfregue a lâmpada. Os efeitos são desconhecidos. Uma lâmpada desgastada devido à idade e meteorização. No entanto, teria sido uma obra de arte no momento de sua criação. A parte sobre os efeitos são desconhecidos chamou sua atenção. Sung Jin colocou a lâmpada no bolso e deslizou pela palmeira. Ele saiu do oásis e inspecionou o item. A lâmpada estava coberta de sujeira e parecia extremamente antiga. Mas, entre a sujeira acumulada ao longo dos anos, o reflexo do sol que ele viu por baixo da sujeira deu a prova de seu material dourado. Eu me pergunto o que vai fazer. Sung Jin primeiro verificou seu ambiente. E então começou a esfregar a lâmpada. Logo, fumaça foi emitida e uma luz azul intensa começou a sair da lâmpada. Sung Jin recordou o folclore. O lenda do gênio na lâmpada que concede desejos. Desejo. O que eu deveria desejar? Cheio de expectativa, Sung Jin observou a fumaça se acumular. Mas, a fumaça continuou a se acumular por um longo tempo.
Vamos! Vamos! A lâmpada continuou a liberar fumaça pelo que parecia ser uma eternidade. O que é isso? Sung Jin olhou para o céu e saltou para trás. Surpreso. No alto, um grande aglomerado de nuvens formou a figura de um gigante. Apenas a parte superior do corpo estava formada. E já era tão alto quanto um prédio de 5 andares. Ele era gigantesco. Sung Jin olhou para o gigante. Sim. Maior significa que ele pode conceder melhores desejos. Certo. Depois de matar todos os seus companheiros de grupo, Igor chamou a operadora. Operadora, qual é a minha contribuição agora? Sua contribuição é de 26,4%. Era como ele tinha planejado. Munir tinha 11,4% antes de morrer. Igor tinha recebido exatamente metade da contribuição de Munir após sua morte. A outra metade provavelmente foi para o homem chinês. Igor esfregou sua espada e escudo juntos. E por um momento ele olhou para o céu. O sol continuava a cozinhar seu corpo. Eu mesmo fiz treinamento de simulação no deserto, mas a realidade é muito pior. Espere, isso é mesmo a realidade. Ele se deitou contra o corpo do lagarto e fechou os olhos. Mas... Igor Janovic, você deve treinar mais para o bem da nossa pátria. Uma voz dentro de sua cabeça o acordou. Olhando para o céu, ele falou para si mesmo. Por que a pátria importa nessa situação? A pátria ainda existe. No entanto, seu oficial superior não estava aqui para ouvir sua reclamação. Ele pensou consigo mesmo. Ele estaria lutando também. Em algum lugar desse mundo. Provavelmente teria sobrevivido. No Serviço de Segurança Federal da Federação Russa, FSB. Onde Igor recebeu seu treinamento militar. Cada homem e mulher foram treinados profissionalmente para sobreviverem. E o instrutor que ensinou Igor era um especialista entre especialistas em habilidades de sobrevivência e táticas. A não ser, é claro, que ele tivesse muita má sorte. Não. Mesmo se ele não tivesse sorte com seus companheiros, ele ainda teria sobrevivido de alguma forma. Ele teria matado todos os seus companheiros de grupo. Como Igor. Para levar toda a recompensa para si mesmo. Igor perguntou à operadora pelo tempo. Quanto tempo me resta? 1 hora e 5 minutos restantes na raid. 1 hora e 5 minutos. Com a exceção do misterioso 5% que ele nunca poderia localizar. Ainda havia 2,3% restante na conclusão da raid. Igor levantou-se de novo. Perfeição. Ou mais próximo a ela. Seu treinamento exigia dele. Igor voltou para o deserto para cumprir sua devida diligência. Ocasionalmente lagartos gigantes ou escorpiões gigantes vieram atacar Igor. Mas ele poderia derrotá-los sem muita dificuldade. Claro. Ele não achou fácil quando 2 ou 3 apareceram ao mesmo tempo. Mas os animais ainda eram animais. Esses monstros eram simplesmente maiores e mais fortes que aquelas da Terra. Seu nível de inteligência ainda era baixo. Truques simples que ele aprendeu nas Petsnais o ajudaram a espalhar os inimigos. E ele poderia voltar a enfrentá-los um por um com eficiência brutal. Depois de caçar por um longo tempo, ele não podia ver mais inimigos. Tudo o que podia ver intermitentemente eram cadáveres em pedaços espalhados. Após uma inspeção rigorosa, todos os cadáveres mostraram sinais de cortes feitos por uma katana japonesa.
O culpado foi certamente o misterioso homem chinês. Chinês? Ele perguntou à operadora. Nível de conclusão da RAID: 94,2%. Igor pensou por um momento. Mais uma vez. 5% está faltando. Ele não entendeu por que ele nunca poderia preencher o nível de conclusão para 100%. Mesmo quando ele se certificou de que não havia nada deixado vivo. Havia sempre 5% restante. Mas isso não impediu Igor. Ele pode não entender os requisitos para preencher os últimos 5%. Mas ele vai tentar até o final. Esse era seu treinamento e sua filosofia. Depois de procurar no deserto por um bom tempo, finalmente, ele encontrou um lagarto vagando sem rumo. Perdido e sozinho. Depois de matar o lagarto, 95%. Ele finalmente atingiu 95% de conclusão. Ele sabia que não havia mais monstros restantes para encontrar. Depois de vários capítulos, ele confirmou isso como a verdade. Apenas onde estão os últimos 5%. E enquanto ele estava pensando, em algum lugar longe, rumble, ele ouviu algo estranho. Era familiar. Mas algo que ele nunca esperava ouvir no deserto. Relâmpago de tempestade. Igor olhou para longe. Muito longe. Ele podia ver que uma grande nuvem se formando. Sob ela, ele também poderia ver um lugar verde. Oásis. Ele estava planejando descansar depois de caçar o último lagarto. Mas ele imediatamente fez o seu caminho em direção ao oásis. Ele sentiu-se convencido de que tudo o que estava acontecendo ali continha respostas sobre os misteriosos 5% que lhe escaparam até agora. Igor bateu em suas pernas e falou um único comando. Marcha forçada. A armadura em suas canelas dobrou para fora, batendo até que cobriu completamente seus pés. E com maior velocidade, correu em direção ao oásis. O gigante que surgiu da lâmpada olhou para Sung Jin e perguntou: Quem me acordou? Cheio de expectativa. Sung Jin respondeu: Eu. Eu acordei. Mesmo. O gigante olhou fixamente por um momento e começou sua introdução. Sou o mago mais poderoso que já viveu em Kuta. Sou Damir. Sung Jin assentiu com a cabeça. Ele previu a frase de acompanhamento. Faça um desejo. Eu lhe concederei tudo o que seu coração desejar. Mas ele estava completamente errado. O que ele ouviu foi: Vou testá-lo para ver se você tem o direito de se tornar meu mestre. O cubo, que ficou quieto quando a esfinge e o crocodilo apareceram, de repente soltou um anúncio. Atenção! Boss oculto. O grande gênio Soldamiro apareceu. O que? Sung Jin largou a lâmpada com surpresa e tirou sua espada. Mas o gênio Soldamir já tinha começado a lançar seu primeiro feitiço. Trovão assassino. Salte de inimigo para inimigo. Uma brilhante bola de luz se reuniu em suas mãos e logo foi lançada em direção a Sung Jin. Corrente relampejante. Sung Jin desviou. Mas o relâmpago caiu no oásis. E também atingiu Sung Jin. Ak! Sung Jin não pôde deixar de gritar. Mesmo que ele tenha se esquivado do corpo principal do feitiço, ainda era um ataque poderoso. Mas por quê? Sung Jin pensou por um momento. Agora que ele olhou para si mesmo, ele viu que ele ainda estava pingando.
Ser eletrocutado apesar de se esquivar do feitiço foi provavelmente devido a isso. Sung Jin afastou-se rapidamente do oásis. Soldamir mudou seu feitiço. Incinere tudo em seu caminho. Bola de fogo. A bola de fogo do gênio era pelo menos 2 vezes mais grossa. Sung Jin recuou enquanto se envolvia na respiração de Sael e gritava: solidificar! Bum! A bola de fogo explodiu e cobriu os arredores em chamas. Era um boss poderoso. Incomparável com os bosses que ele tinha lutado até agora. Sung Jin rapidamente tirou o romance dos Três Reinos de suas roupas. Ele estava guardando todo esse tempo para testá-lo no boss oculto de qualquer maneira. Foi um grande momento para testá-lo. Mas Soldamir continuou a gritar encantamentos. Lança que perfura tudo. Raio relâmpago. Sung Jin rapidamente se abaixou e se esquivou do feitiço. Bum! A areia onde desembarcou foi queimada. Preciso de uma oportunidade para ler o livro. A única fraqueza com os livros era que, como no lançamento da magia, era necessário tempo para ler. Sung Jin pensou em usar Caim, mas já havia invocado e desinvocado ele. O que devo fazer? Sung Jin considerou suas opções. O cadáver do crocodilo veio à vista. Raio relâmpago. Sung Jin se afastou. Bum! Ele segurou acidentalmente a lua espectral muito perto da zona de ataque. E seu braço direito ficou entorpecido. Sung Jin rangeu os dentes contra a dor, apontando para o crocodilo com a mão esquerda. Gritou um encantamento. Desperte e se torne meu escravo. Ascensão dos mortos. O crocodilo voltou à vida e começou a se mover. Ao mesmo tempo, Sung Jin tirou e tocou o maniata sino do mestre. Ring! Ring! Junto com o som, o crocodilo começou a se mover rapidamente. A tentativa de Sung Jin foi bem sucedida. Sob o efeito de maniata, o zumbi crocodilo se moveu com incrível destreza. Descarte suas presas e torne-se uma ovelha mansa. Polimorfo. Mesmo que fosse imediatamente contra-atacado antes que pudesse lançar até mesmo um único ataque. Deu-lhe o tempo que ele precisava. Sung Jin abriu o livro. O livro foi projetado para abrir automaticamente para a página mais relevante. Uma vez que o livro estava aberto, Sung Jin leu em voz alta o conteúdo do livro. Rapidamente e com precisão. O grande exército de Kong perseguiu profundamente à noite e alcançou os campos de Shangna. Mas Zanfei IV olhou para o exército enquanto bloqueava a ponte, sacudindo a lança e olhando de modo ameaçador. Ele gritou: Eu sou Zanid. Sung Jin leu e pronunciou cada palavra com cuidado até o fim. O livro se fechou e voou de seus braços. Essa foi a prova de que a declamação tinha sido ativada com sucesso. A operadora deu um anúncio. Seção de Zanfei ID ativada. Os livros sempre armaram o usuário com a habilidade perfeita para a circunstância. Sung Jin agarrou a lua espectral e avançou para o gênio imediatamente. Habilidade passiva ataque aprimorado, terceira. Rápido, terceira, aplicado. Sung Jin não prestou atenção aos anúncios da operadora. Mas ele sentiu que sua força aumentou e seus movimentos aceleraram. Baia. Soldamir. Que estava ocupado transformando o crocodilo em uma ovelha. Voltou sua atenção para Sung Jin, que estava correndo para ele. Sung Jin estava se movendo ainda mais rápido do que antes.
Ele que poderia, mesmo em condições normais, se esquivar dos raios. Soldamir decidiu transformá-lo em uma ovelha também. Ele começou a recitar o encantamento rapidamente. Descarte as presas e, no entanto, Sung Jin ouviu a voz da operadora durante o avanço para o gênio. A habilidade ativa Grito de Shangba, e está disponível para lançamento instantâneo. Sung Jin não sabia o que Grito de Shangba era. Mas, torne-se uma ovelha mansa. Ele não teve tempo para pensar. O feitiço estava quase completo. Sung Jin não perdeu tempo e ativou a habilidade. Grito de Shangba. Sua boca se moveu sozinha depois. Venha e lute comigo até a morte. Uma voz suficientemente alta para estremecer a terra soou. Depois do grito super-humano, o gênio não conseguiu continuar o encantamento. Sung Jin não sabia com certeza, mas parecia ter um efeito de cancelamento de feitiços. Soldamir tentou parar Sung Jin usando as mãos, mas Sung Jin facilmente cortou seus dedos. Sung Jin saltou para o braço e começou a cortar o corpo do gênio. Sem magia, o mago Soldamir não conseguiu resistir à lâmina de Sung Jin corretamente. Ele estava severamente em falta na questão de ofensa física e defesa. Efeitos da sessão terminando em 10. 9. A operadora começou uma contagem regressiva. Mais 8. 7. Quando faltava apenas 7 segundos. O corpo do gênio de repente se transformou em fumaça juntamente com um pop, e foi sugado de volta para a lâmpada, ficando sozinho no meio do ar. Sung Jin girou algumas vezes e pousou na areia com segurança. O cubo da operadora anunciou sua vitória logo depois. Boss oculto gênio. Soldamir concluído. Sung Jin colocou de volta a lua espectral na bainha. E então soltou um suspiro de alívio. Véu. Mas então, o crocodilo zumbi veio correndo para ele depois que o feitiço polimórfico terminou. Oh Deus! Sung Jin ficou surpreso com o crocodilo pela segunda vez agora. Ele havia esquecido que ele havia reanimado o cadáver usando sua magia. O crocodilo rodeou Sung Jin como se estivesse procurando algo para atacar. Uou! Uou! Tá bom. Entendi. Acabou. Retorne. Respondendo aos gestos de Sung Jin, o crocodilo voltou a ser um cadáver. Terminando o combate, Sung Jin abriu o cantil mágico e derramou água na cabeça. Ah! Não foi um combate fácil. Soldamir estava à altura do nome dele como o maior mago da história de Kuta. Seus feitiços eram incrivelmente poderosos. Sem um romance dos Três Reinos, e a seção de Zanfei, teria sido uma luta extremamente difícil e indecisa. Sung Jin perguntou à operadora por curiosidade. Operadora, qual o efeito real da habilidade ativa Grito de Shangba? A operadora abriu uma tela de informações. Habilidade ativa Grito de Shangba. Habilidade inata da seção de Zanfei. Solte um grito estrondoso. Todas as coisas dentro de um raio de 300 metros, incluindo o lançador, são incapazes de lançar habilidades por 10 segundos. Esse era definitivamente destruidor para qualquer personagem mago. A verdadeira força do livro não foi apenas os efeitos da magia, mas o fato de ele escolher o feitiço com base na situação. O livro chamaria o herói perfeito da história usando sessões. Quando eu tiver que enfrentar outros magos, talvez eu veja novamente. Sung Jin organizou seus pensamentos enquanto encaixava o cantil de água de volta no cinto. Agora que ele olhou para si mesmo,
Viu que uma parte de sua roupa tinha sido queimada. Provavelmente aconteceu enquanto esquivava dos raios. Sung Jin falou consigo mesmo distraído. Essa é provavelmente a primeira vez que perdi tanto HP. Não é? Operadora. A operadora respondeu às suas perguntas. Isso mesmo. Você perdeu um total de 4.724 HP. Essa é a quantia de HP mais alta que você perdeu até agora. O HP de Sung Jin estava se aproximando de 20.000. Mas para caçadores normais, perder 4.724 era quase letal. Eu nem levei um único golpe direto, que poder incrível. Sung Jin pensou enquanto se esticava. Depois de o gênio ter desaparecido, tudo o que restava eram os raios intensos de sol. Ele não podia deixar de pensar na maravilhosa varanda do 99 noites. Quando eu voltar essa vez, eu deveria pedir macarrão gelado. Sim, gelado. E sorvete para a sobremesa, Eu me pergunto se ainda há monstros restantes. Ainda não vai começar a entregar a recompensa da raid. Não é? Sung Jin virou-se para a operadora. Operadora. Há algum elemento oculto? Se houver, por favor ative o caçador de tesouros agora. Não há mais elementos ocultos nesse capítulo. Deve ser porque o lugar secreto manteve o boss oculto. Em vez de um item. Entendo. Sung Jin assentiu com a cabeça enquanto pensava. Mas a operadora continuou a falar. Raid 100% completa. Sung Jin olhou para o cubo com surpresa. O que? Os outros caçadores devem ter terminado de caçar o resto dos monstros. Sung Jin comemorou internamente. Isso é ótimo. Vamos receber as recompensas e ir para casa. Mas a operadora não terminou. No entanto, existe um troll ativo no grupo. A recompensa da raid será adiada até o troll, ou os outros membros serem eliminados, ou se o tempo se esgotar. Sung Jin olhou para o cubo. Troll. Algo deve ter acontecido entre os outros 4 caçadores. Sung Jin olhou para longe. A areia cor de bronze continuava sem parar em direção ao horizonte. Apenas vagar pelo deserto já era uma tortura. Mas tentar encontrar o troll que se escondia no meio desse vasto deserto dentro do tempo era nada menos do que impossível. Sung Jin considerou suas opções. O que devo fazer? Mas foi naquele momento. Voxos! Voz! 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 Ele ouviu algo por trás. Enquanto Igor estava correndo em direção ao Oasis, a operadora soltou um anúncio. Atenção! Boss oculto. O grande gênio Soldamiro apareceu. Igor virou-se para olhar o cubo com o canto dos seus olhos. Boss oculto. Há bosses ocultos. Só levou um momento para aceitar isso, já que ele podia confirmar visualmente a existência do boss oculto de longe, vendo a forma do gigante pairando sobre o oásis. Ele estava certo. O segredo por trás dos 5% deve ser isso. Pouco depois, Igor conseguiu chegar ao Oasis. A batalha já havia começado quando chegou. Incinere tudo em seu caminho. Bola fogo. Igor se escondeu atrás de uma duna e observou a luta. O boss oculto gênio usava magia incrivelmente poderosa. Era incomparavelmente mais forte do que os bosses anteriores. Como o lixo ou o ogro de 2 cabeças. Igor calculou rapidamente em sua cabeça. O jovem atualmente tinha 73,6% da contribuição total.
Se ele fosse morto pelo gênio, Igor obteria tudo automaticamente. O problema foi solidificar. A habilidade do jovem também foi incrível. Podendo enfrentar o gênio sozinho de igual para igual, Igor teorizou 3 resultados. Primeiro, se o jovem for morto, ele deixaria o Oasis antes que o gênio descobrisse-o. O gênio foi provavelmente um inimigo extremamente perigoso. 2. Se o jovem vencesse sem muito problema, ele, mais uma vez, deixaria o Oasis. Não importava como pensasse nisso. As habilidades do jovem estavam acima das suas. Ele não esqueceu o fato de que ele, como troll, poderia ser morto por outros sem qualquer penalidade. 3. Caso a luta fosse acirrada e o jovem ganhasse por pouco, Igor olhou para a espada e o escudo. Se for esse o caso, vou acabar com ele pessoalmente. Ele já estava no estado troll. Não havia nada a perder colocando mais sangue em suas mãos. Planejando sua próxima jogada com cuidado, Igor lentamente entrou na grama alta do Oasis e se escondeu. Ele estava confiante em camuflagem e emboscada. Ele estava confiante de que ele poderia evitar a detecção sem uma roupa de camuflagem. Escondendo-se na grama, ele observou a luta. O gênio parecia ter a vantagem. Lança que perfura tudo. Relâmpago. O jovem parecia incapaz de lidar com os rápidos ataques mágicos do gênio adequadamente. Mas a mesa virou de repente. Eu sou Zaid. Foi depois que o jovem leu um livro. Um antigo guerreiro chinês apareceu e pairou atrás dele como um espírito guardião. E o jovem avançou. Ainda mais rápido do que antes. Igor pensou. É algum tipo de feitiço. Mas os efeitos do livro não pararam por aí. Abrindo a boca, de repente, o jovem gritou: Venha e lute comigo até a morte. Foi um grito inacreditável, feito em uníssono com o espírito guardião atrás dele. A partir do momento em que ele gritou, o gigante da lâmpada ficou mudo, incapaz de lançar qualquer feitiço, incapaz de lutar. E, finalmente, o gigante virou fumaça e desapareceu. Uma vez terminada a batalha, Igor inspecionou o jovem. Por que a luta acabou de ser finalizada? O jovem parecia não saber de Igor. Igor precisou tomar uma decisão agora. 2. Se o jovem ganhar sem muito problema, ele deixaria o Oasis. 3. No caso a luta fosse acirrada e o jovem ganhasse por pouco. Igor estava tentando decidir se era caso 2 ou 3. Mas ele ouviu o jovem chinês conversar consigo mesmo. Essa é provavelmente a primeira vez que perdi tanto HP, certo? Operadora. E a operadora respondeu a sua pergunta. Isso mesmo. Você perdeu um total de 4.724 HP. Essa é a quantia de HP mais alta que você perdeu até agora. Igor rapidamente considerou suas opções. Ele monopolizou todos os pontos desde o início. Não sei como ele obteve itens tão poderosos, mas deve haver pouca ou nenhuma diferença nos atributos. Considerando a alocação de atributos necessária para a força, destreza e resistência. 4.724 não é uma pequena quantidade de HP para se perder. Ainda mais, considerando que o jovem também usava magia. Seu HP total deve ser cerca de 10.000, não. É provavelmente menos do que isso.
O ataque mágico de relâmpago de antes deve ter causado uma grande quantidade de dano. Igor decidiu e olhou para o escudo. Aquele adolescente chinês era sem dúvida mais forte do que ele. Mas se ele estivesse com menos da metade de sua vida, ou ainda menos, então Igor tinha uma chance. Especialmente se ele fez o primeiro ataque em uma emboscada. Foi então. Raid 100% completa. No entanto, existe um troll ativo no grupo. A operadora deu um anúncio. Troll. O jovem chinês veio a descobrir sobre ele. Nesse momento, Igor decidiu. Se eu não me fortalecer agora, morrerei mais tarde. Ele imediatamente jogou seu escudo redondo. Ele puxou a espada e avançou contra o jovem.